E aí, tudo bem? Como é que passaram aí? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Cerrado, tá? Cerrado, nós estamos muito perto aqui do Cerrado, então vocês vão reconhecer algumas características dele que a gente tem, né? A gente já viu Mata Atlântica, vimos Floresta Amazônica, vimos Pantanal e agora vimos o Cerrado, tá? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, só perde exatamente para a Floresta Amazônica. Ele pega todo o centro-oeste, um pedaço de Minas. Alguns autores falam que pega o estado de São Paulo, mas se você ver aqui, nós estamos muito pertinho aqui. Tanto que logo que vocês virem aqui para Minas, secou em Minas, você vai ver que já começa a mudar a vegetação, e ali já vê que uma característica bem caracteriza um cerrado brasileiro, tá? Aqui alguns autores falam que pega um pouco do estado de São Paulo, mas pega muito pouco. Nós pega muito mais a Mata Atlântica do que propriamente Cerrado, tá? Por que o Cerrado é importante para o Brasil? Tá? Porque as três maiores bacias do Brasil estão aqui. Tá? Nós temos aí, fora a bacia amazônica, aqui está falando bacia amazônica, mas é porque você pega um pedacinho de Tocantins aqui, que é Cerrado, tá? A famosa lugar lá de Jalapão, que está sendo muito falado ultimamente, pela questão principalmente do turismo. Então é um berço de água que tem exatamente aqui, ó. Se você olhar aqui, todos eles começam aqui, ó. Tá? Todo aqui o Paraná, o próprio Rio Grande, tudo começa aqui. Nós mesmos estamos cercados aqui por várias usinas, tá? Que pegam aqui a bacia de São Francisco. Nós temos aqui pertinho, aqui na Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é importante, ele passa em 7 estados brasileiros. Tá? Ele é muito importante, ele começa aqui na Serra da Canastra. Essa é uma das razões por que o Cerrado é tão importante, uma delas. Tá? Mas como é dessa grande quantidade de bacias hidrográficas, né, a gente já viu isso, que água traz vida, ele favorece uma grande biodiversidade. Né? Então nós temos aqui vários tipos de plantas, né? A agricultura nossa praticamente é feita aqui no Cerrado, tá? Em várias nascentes. E uma característica interessante, né? Já que a gente está falando de água, nosso Cerrado a gente fala que é uma floresta de ponta cabeça, invertida. Por quê? A gente vai ver um pouco mais para frente, como o Cerrado tem uma raiz muito profunda. A árvore tem poucos centímetros, mas a raiz dela é muito profunda. A gente vai ver por isso que ele é chamado de uma floresta invertida, tá? Porque a raiz dele é muito profunda. A gente vai ver por que exatamente isso. Tá? Uma das características do Cerrado, tá? São árvores de pequeno porte, tortuosas. Tá? Por que tortuosas? Exatamente, o Cerrado tem característica de pegar fogo. Ele pode pegar até fogo espontaneamente. Existe um capim muito famoso, né, que a gente conhece como capim gordura. Ele tem muito óleo. Nessa época ele seca muito e ele vai esfregando um no outro, tá? E ele produz esse atrito e às vezes pega fogo. Com esse fogo, toda vez que vem aqui, ele queima ali o meristema da planta e faz ela crescer outra vez. Só que quando ela cresce muitas vezes tortuosa, tá? Então são galhos tortuosos e de pequeno porte. Uma das razões é por causa do fogo, tá? Que tem naturalmente no Cerrado, tá? Fora os criminosos, né? Esses são piores, né? Mas a Serra da Canastra é muito famosa por grandes incêndios florestais que tem lá, né? E aí isso acaba até, quando é criminoso principalmente, ou quando é por mau uso do fogo, isso causa um problema seríssimo para a biodiversidade do Cerrado. Como eu falei, por que ela é uma raiz muito profunda? Tá? Porque a água do Cerrado está bem profunda. Então, como o solo aqui é um solo seco, praticamente,
principalmente numa época dessa de inverno, que é nosso inverno é frio e seco, tá? É uma característica das árvores, tá? Uma adaptação dessas árvores é crescer, não muito grande em cima, porque aqui precisa fazer fotossíntese, mas uma raiz profunda que vai buscar essa água que está lá nas bacias hidrográficas, que estão muito profundas. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma floresta invertida, né? Onde a raiz é muito maior do que a planta em si, tá? O caule, o tronco e as folhas. E isso não acontece na floresta amazônica. Tá? Por quê? Porque lá tem muita água. E se vocês lembrarem bem, o solo lá, ele é raso, né? A fertilidade dele somente em cima. Então são raízes que não têm uma raiz muito profunda, tá? Mas porque tem alimento ali. Aqui, como não tem uma adaptação dessas plantas, foram, por exemplo, raízes muito longas. Por isso que a gente chama de floresta invertida. Tá? Outra característica das árvores, tá? Elas são folhas grossas, muitas vezes com pelo, né? Cascas grossas e como se fosse uma rolha ali, uma cortiça. Tá? Por que isso aqui? Isso aqui faz com que ela suporte o fogo. Tá? E por que folhas grossas e com pelos? Isso para evitar a perda de água, exatamente na época da seca. Porque na época da seca, ela não pode perder muita água, porque senão ela não vai fazer fotossíntese. Então, ao invés de ela ter folhas grandes, igual tem na floresta amazônica, ela tem folhas menores, as árvores do cerrado, tá? Grossa, que parece que tem uma cera em cima dela. Essa cera é realmente uma cera, para evitar que ela perca essa água. Tá? E grossa por quê? Porque ela consegue reservar mais água. Tá? E pelo, para em vez dela perder muita água pelos estômatos, ela perde só um pouquinho de água. É um pouco de característica de deserto. Tá? A gente vai ver, quando a gente for ver caatinga, já muda um pouco também essa vegetação. Mas a gente tem aqui no cerrado um semi-caatinga aí, tá? Que é uma savana africana, bem semelhante à savana a gente tem. Tá? Essas são algumas árvores que tem no cerrado. Copaíba é muito famosa porque é um anti-inflamatório natural, tá? Sucupira, tá? Aroeira, piqui. Piqui é muito usado, principalmente no Mato Grosso e Goiás, para fazer alimento, né? Como tempero, tá? Jacarandá do cerrado. O nosso símbolo, né? O símbolo do cerrado é exatamente o ipê amarelo, né? Inclusive em termos do Brasil. Apesar do pau-brasil ser chamado, o nome do nosso país é formado por causa do pau-brasil, né? Um dos símbolos do cerrado ou do Brasil é esse aqui, ó, ipê cerrado, tá? Buriti, esse buriti faz cestos com ele, entendeu? Goiabeira, né? São algumas árvores que tem no cerrado. Tá? O cerrado se caracteriza também por ter várias árvores frutíferas, tá? Como, por exemplo, murici, gabiroba, várias árvores que têm frutas. Inclusive, algumas empresas estão tirando isso para poder produzir alimentos do cerrado. Uma das famosas é aquela sorveteria chamada Frutos do Cerrado, que praticamente ela usa frutos do cerrado. Tá? Outra característica da vegetação, presença de gramíneas, tá? E cetáceas. Essas plantas aqui que parece um triângulo, tá? Porque essas gramíneas geralmente estão entre as árvores. Como não tem muita árvore, a gramínea ela toma conta. Tá? E isso acaba favorecendo um pouco também a introdução da pecuária, tá? Que o gado gosta de ficar no meio aí
das plantas. Tá? Uma característica também do cerrado é a média anual entre 18 e 23 graus. Isso é média, tá? Mas a gente tem lugares aqui que dá muito menos que 18. Então é uma temperatura nem muito alta, nem muito baixa, mas média entre 18 e 23 graus. Índice pluviométrico anual 1.400 milímetros. Tá? Chove bem, não chove mal. Mas ela é pouco mal distribuída. Vocês olham, verem aqui, ó, a temperatura não oscila muito. Mas olha a quantidade de chuva. Ela chove muito nos meses de janeiro e dezembro e chove pouquíssimos no mês de 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, maio, junho, julho, agosto, ela chove muito pouco aqui. Tá? Então, o Cerrado se caracteriza por duas estações. Uma de seca, tá? Mais ou menos igual ao Pantanal, que você tem bastante seca, e uma de água, que chove até bastante. Então ela é mal distribuída. E aí as plantas, elas se adaptaram para isso. Tá? E essas adaptações, essa que a gente falou, casca grossa, tortuosa, raízes muito profundas, para buscar água lá embaixo, porque nesses meses não vai ter a água para fazer fotossíntese. Ok? A próxima aula a gente vai continuar falando sobre o cerrado.